Então, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do que se passou na economia e na política. Semanalmente comigo estão o Joaquim Aguiar à minha esquerda e o Jorge Marrão à minha direita. Antes de irmos ao programa de hoje e ao menu, obviamente, deixe-me só recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. E temos ainda ajuda à produção da beltseguros.pt, corretagem online de seguros. Agora sim, qual é o tema, ou quais são os temas no menu desta semana? Muito simples. As eleições nos Açores, as sondagens recentes sobre as eleições de 10 de março, os debates e ainda o papel da comunicação social nisto tudo. Joaquim Aguiar, hoje volto a si como primeiro a depor no programa de hoje. O que é que se lhe oferece dizer sobre as eleições nos Açores? Camilo, as eleições nos Açores são apenas uma fase preliminar daquilo que vai ser a clarificação do jogo partidário na política portuguesa. O que se está hoje a discutir é como é que se forma uma plataforma de governo quando há incompatibilidades de alianças que se recusam à partida, mas provavelmente já não serão recusadas à chegada, isto é, quando se souber o que é a real distribuição dos eleitores. Quando o Partido Socialista, aliás, seguindo o modelo do Partido Socialista francês, introduz o princípio do partido exterior, isto é, o partido que não pode ter aliança com nenhum outro partido. Está a falar da Frente Nacional? Estou a falar, não interessa porque podem ser vários. Ok. O que interessa é o princípio. Sim, mas eu lembro-me que o Joaquim uma vez chamou a atenção aqui, foi o primeiro a chamar a atenção na comunicação social portuguesa, que quem criou a Frente Nacional foi o Sr. François Mitterrand, e era isso que estava a referir-se. É. Ok. Não foi só o Sr. Mitterrand que tomou essa atitude estratégica. Foi também o princípio geral da incongruência nas relações entre partidos. Ou seja, se não é possível fazer alianças com os derrotados do 25 de novembro, cria-se uma clivagem no sistema partidário em que a direita tem vantagem em relação à esquerda. E, por exemplo, o longo período de domínio do PSD, quer com Sá Carneiro, quer depois com Cavaco Silva, é o exemplo do que é que a identificação de partidos que não podem fazer parte do governo provoca no sistema partidário. É uma clivagem de posição mais do que uma clivagem de ideologias. Não é que os partidos tenham que ser muito diferentes do ponto de vista das propostas que apresentam,
Basta que a sua posição em relação à distribuição do eleitorado crie uma assimetria entre os dois lados do sistema partidário. Ora, essa assimetria não é nova na política portuguesa. Quando nós recordamos o que é que foi o Partido Socialista quando tinha por nome o Partido Republicano, e o que é que foi o choque das personalidades, António José de Almeida, agora está-me a faltar o... Não queria entrar pelo Afonso Costa, mas está-me a faltar o Cunha Leal. Que são os moderados que superam a clivagem esquerda-direita e participam em arranjos de governo para que se possa formar um governo que não caia no Parlamento. Joaquim, ainda bem que pegou nesse ponto, porque se houve coisa que me surpreendeu na noite das eleições dos Açores, além da vitória da Aliança Democrática com vantagem grande sobre o Partido Socialista, foi ver que o PS pareceu logo fraturado nessa noite. Primeiro, os Pedro Nunistas, que continuam a dizer que não vão deixar passar o programa do PSD, e, do outro lado, pessoas com mais moderação, ou que nos parece, pelo menos, como Francisco Assis e como Pedro Delgado Alves, que nessa noite vieram logo dizer que se calhar era melhor, se não querem o Chega no poder, era melhor deixarem passar o programa. Ou seja, aqui não estamos a ver a moderação que o Joaquim estava a fazer em comparação com a Primeira República. Nós temos de olhar para isso não como prova de segurança democrática e segurança política, mas pelo contrário, como prova da fragilidade que os próprios reconhecem nas suas posições. Claro que é fácil colocar uns letreiros de matérias perigosas em partidos, mas isso significa que se está a excluir do jogo democrático uma parte significativa do eleitorado. O que significa que o eleitorado se vai revoltar contra esses dirigentes partidários que participam nesses truques de exclusão de partidos em relação ao poder. Neste caso o PS. Deixa-me só ir aqui ao Jorge. Jorge, qual é que foi o teu entendimento ou as tuas conclusões sobre as eleições dos Açores? Eu julgo que os resultados das eleições dos Açores permitem-nos fazer 2 ou 3 reflexões. A primeira, que não foi suficientemente propalada na comunicação social, é uma derrota estrondosa de toda a esquerda. De facto foi. De facto. Estamos a falar... que a esquerda não vai conseguir mudar o governo. Foram 12 mil votos a mais para toda a direita, e a esquerda, mesmo assim, em acumulado, perdeu votos e a abstenção desceu. Portanto, significa que o país mostrou nos Açores, que é um pouco estranho, mas o país também se revela nos Açores, mostrou aquilo que estava a pensar sobre a governação socialista. Outra reflexão
é o esvaziamento do Bloco e do PC. O abraço de urso de António Costa revelou-se também nos Açores. Ou seja, as pessoas perceberam que para governar à esquerda tem que estar do lado do PS. E, portanto, isso é uma evidência. E depois apareceu uma outra dimensão que vale a pena salientar, que é a ambivalência permanente do PS sobre o que quer fazer na democracia portuguesa. Ou seja, tem sempre uns militantes, que eu diria os militantes dos fretes e oportunistas, no caso de Francisco Assis, que tenho o cuidado de nunca fazer nenhum comentário menos simpático às pessoas, mas neste caso eu diria que é o filósofo mais oportunista que se pode encontrar na política portuguesa. E eu vou tentar explicar porquê. Porque não é suficientemente experiente e maduro para perceber o que é que Pedro Nuno Santos tem em mente quando se candidata a líder do PS. E esta ideia que é um senador responsável da democracia é uma ideia, na minha opinião, falsa, porque é uma ideia em que permite ao PS fazer uma dança ambígua na sociedade portuguesa. Qual é a dança ambígua? Não pode nunca o país ser governado sem o acordo do PS. E por isso tem lá este tipo de pessoas. É por isso que eles servem. Mas na prática o que o PS faz é, quando se juntam todos em casa, vamos lá ver como é que os entalamos, e os entalamos é como é que eles não vão governar. E isto leva-me a uma outra reflexão que também pode ser útil para as pessoas perceberem. No caso dos Açores, e não havendo maioria por parte da AD, maioria absoluta, diria que há uma maioria, se quisermos, de direita, expressiva nas urnas, não havendo maioria, então poder-se-ia pensar que o PS podia ajudar a que a AD governasse. É uma coisa estranha, obviamente isto não existe isto na Constituição, mas, na minha opinião, a AD devia recusar liminarmente os votos do PS ou até a própria abstenção do PS. Isto porquê? Porque o PS, ao fazer o comentário sobre os resultados e fazer o debate que é preciso que não se deixe que a AD chegue a fazer um acordo com o Chega, basicamente o que está a fazer é dizer que quem define as coligações da AD é o PS. Isto significa que... E o PSD estupidamente caiu nessa esparrela. O PSD caiu nessa esparrela. Vamos imaginar que o PSD tem uma fonte divina e que faz exatamente a mesma campanha que o PS fez em relação ao Chega. Quer dizer, criar uma linha vermelha com o Bloco e com o PC, como já houve, e fazer a campanha um bocadinho ao contrário, que é: eu vou-te dar a mão para que tu não chegues ao poder. Tu, Bloco de Esquerda e PC. Sim. Então a pergunta que se tem que se fazer é: e porquê é que o António Costa não aceitou isso quando foi com Passos Coelho? Pois, exatamente. Porquê é que não aceitou? Porque podia ter sido o junior partner no Parlamento para deixar passar. É isso que eu quero avisar as pessoas que vão votar na AD e no Chega e que estão na dúvida. Porque a estratégia do PS é sempre a mesma. Ou governo eu a mandar, ou se outro governar tem que estar condicionado por mim. E se não tiver condicionado porque não tem maioria, então vamos para onde? Vamos para a rua e vamos para os jornais. E isto é a política portuguesa, nos últimos tempos com o PS. E eu queria associar este resultado das eleições ao debate, porque à medida que foi feito o debate
entre Pedro Nuno Santos e Rui Rocha, eu comecei a olhar para o Pedro Nuno Santos e a pensar, ora, ali está o regime no seu melhor. E o regime no seu melhor o que é? O Joaquim dizia que o PSD era um partido instantâneo, certo? Sim, não era? Era como o Nesquik. Sim, pela forma como nasceu. O coisa e saía um produto. Pedro Nuno Santos é uma espécie de Nesquik da política. É um produto instantâneo para Primeiro-Ministro e para Secretário-Geral. Não percebe nada de nada, estuda mal os dossiês. Não é só isso, não percebe nada de nada, estuda dossiês. O linguajar dele, a gíria dele, é uma gíria que Rui Rocha podia ter sido um bocadinho mais violento. Podia ter levado ao tapete. Podia ter feito um QO. Porque o Rui Rocha, quando está a falar com Pedro Nuno Santos, devia-se lembrar que estava a falar com o regime. O regime que o PS quer controlar há 50 anos. O regime que trouxe o que nós temos hoje na saúde, na educação, na justiça, nas polícias, na dívida pública, na economia, tudo está ali. E a conversa de Pedro Nuno Santos é uma conversa interessante porque é como se renascesse das cinzas. A grande virtude do PS é que cada candidato que aparece parece que renasce das cinzas. Mas renasce das cinzas de uma forma muito habilidosa. O PS quer definir quem é que pode fazer, por isso eu não... Acho que a linguagem do Joaquim há pouco estava a utilizar a palavra moderado. Eu acho que a palavra moderado neste momento em Portugal, tenho estado a pensar sobre isto, é uma palavra errada. Prefiro mais a palavra dos disciplinados e dos indisciplinados. Como dizia o Fernando Pessoa, o país precisa de um disciplinador. O país precisa que a AD e a direita, com o Chega, indisciplinem o país para a mudança que o país precisa. Porque esta linguagem dos moderados é uma linguagem que interessa a um único partido, que é o Partido Socialista. Porque é uma linguagem de regime. É uma linguagem que 50 anos depois estamos a discutir se não há atitudes menos democratas nos outros partidos. E eu é que defino o que é democrata e o que é que não é democrata. Ora, isto é um plano que nenhum partido na democracia portuguesa devia aceitar debater. O PS não dá lições de democracia a ninguém. Uhum. O PS faz parte da democracia. Não é o PS que nos tem que dar lições da democracia. Quem nos deu lições para nos levar à democracia foram os militares de Abril. Esses deram-nos uma lição. Porque enfrentaram o regime. E a seguir veio a política. E na política somos todos iguais. Na democracia. Claro que na luta que se teve na altura, temos que tirar obviamente o chapéu ao Mário Soares, porque também havia quem não quisesse que o país fosse democrata. Agora, 50 anos depois, virem com uma conversa em que há quem seja mais democrata e quem seja menos democrata e verem basta ver os editoriais dos jornais do status quo, basta ver os comentadores do status quo. Aliás, alguém dizia com piada, como é que é possível? Na democracia hoje portuguesa, e peço desculpa estar a ser um bocado caótico, a democracia portuguesa está tão bem que há um debate entre dois líderes partidários, Inês Sousa Real e André Ventura, de 30 minutos. 30 minutos é muito, e depois dão 60 minutos para comentadores. Pois, é verdade. Ou seja, e depois a seguir os comentadores dizem, bom, isto é uma coisa gravíssima porque ninguém consegue descortinar o que é que a política tem a oferecer aos portugueses. Como se fosse a primeira vez que isso aconteceu. Não, que fosse a primeira vez e como se tivessem desenhado, como se a comunicação tivesse desenhado de forma a que se pudesse discutir os programas políticos. Onde é que eu queria chegar? Porque é que os Açores é um bom teste? Porque revelou esta mudança, que pode ou não concretizar-se no país, e revelou a contradição que vamos ter no dia 10 de março. Que é, como eu digo, as lapas todas socialistas,
a pensarem no poder e das duas uma. Se tiverem maioria, como é que condicionam os outros para governar? Se não tiverem maioria, como é que vão condicionar a AD para governar? Porque há uma coisa que parece evidente. A direita vai ser governada pela AD. Mas a AD deixou-se enredar numa conversa que lhe tira a mobilidade estratégica. E que nos Açores está a ser resolvida de forma fácil. Cada um assume as suas responsabilidades. Mas isto é o que é normal em democracia. Não, tem que se governar com a maioria. Eu hoje vi um editorial de alguém que dizia que não faz muito sentido fazer um governo com apoio de incidência parlamentar, porque isso é muito instável. Nós tivemos uma maioria absoluta e tivemos um acordo com o António Costa que foi a total instabilidade, que levou este presidente a candidatar-se a fazer a terceira eleição no seu mandato, nos seus 2 mandatos. Portanto, onde é que eu quero chegar? É preciso nós termos um bocado de serenidade para percebermos em que jogo nos estão a querer meter. Um é 50 anos de Abril, vamos descobrir que temos um partido de extrema-direita. Não, vamos descobrir a incompetência do PS na democracia portuguesa. E é isso que não se está a querer discutir. E nós temos de discutir isso. E os socialistas também têm que o fazer, porque há socialistas que obviamente também não estão de acordo com o que o PS está a fazer. Mas como o PS se consolidou no poder, e porque é que o debate de Rui Rocha e de Pedro Nuno Santos julgo que revelou primeiro que Rui Rocha em muitas matérias estava muito mais bem preparado que Pedro Nuno Santos. Embora com o guião não conseguia fugir dele. Camilo, eu hoje ouvi-te dizer que António Costa e Pedro Nuno Santos não são bons nos debates. É que não, estes líderes... Não são, não. Não podem ser. Camilo, é que não podem ser. Porquê? Porque a carga que trazem atrás de incompetência, de má governação e de exemplos de como não se deve fazer é de tal ordem que não podem debater. E o único debate que fazem é um debate sempre cínico e hipócrita. Quando diz assim... Aliás, nessa matéria, Rui Rocha foi demolidor. Quando o Arauto do Serviço Nacional de Saúde vem falar sobre... Afinal, o que é preciso é mais médicos, mais não sei o quê, e temos os hospitais, e temos os médicos, e nada daquilo funciona. E o Rui Rocha diz, mas o senhor já foi às urgências, já viu como é que funciona? O que é que o Rui Rocha cometeu, na minha opinião, de erro? Foi, não, o debate com o PS não precisa ser um debate ideológico a discutir qual é a melhor ideologia. Sim. É discutir a governação, os factos, o que é que se passou, o que é que o senhor está a fazer com a corrupção, com a imigração, com a administração interna, com a justiça, o que é que o senhor fez? E o momento em que Pedro Nuno Santos diz, o que é que não funciona? Não funciona nada, o problema é esse, não é? E aí eu acho que o Rui Rocha devia ter ido muito mais longe, era um QO técnico. Dizer, o que é que não funciona? Não funciona nada, não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a habitação. E a habitação é a responsabilidade direta de Pedro Nuno Santos. E porquê é que a AD não é mais demolidora nos debates também? Não vai ser. Porquê? Na minha opinião. Porque a AD não quer assumir a sua continuidade institucional. A AD tem que... Eu estava-me a lembrar o que se passou com Pedro Passos Coelho e com Cavaco Silva. A AD, por exemplo, sobre a justiça, tem que falar o que é que o Rui Rio ofereceu ao António Costa e ele não aceitou. Mas os atuais líderes da AD têm uma espécie de receio de falar no Rui Rio. Têm que falar sobre as reformas que foram feitas na economia, que o PS não fez, mas depois têm que mencionar Pedro Passos Coelho. Então têm medo. Pedro Passos Coelho assusta os pensionistas. E depois não querem falar numa coisa que parece evidente para toda a gente, que é a austeridade socialista. O que é a austeridade socialista? É o que nós temos. A austeridade socialista é uma coisa estranha, é o paradoxo, é a falência do Estado. O Estado não funciona com os socialistas. Os homens que mais gostam do Estado são aqueles que levam com que o Estado funcione pior. A pergunta é porquê? Porquê que isso acontece? É olhar para todos os partidos, todos os países que foram socialistas
e todos os partidos que têm uma ideia estatizante da sociedade. Numa economia competitiva e global, e que é preciso estar sempre atenta, nós temos a conversa de Pedro Nuno Santos. E vamos juntar várias coisas. Eu tenho que fazer isto porque estou naquela fase em que eu, se começar a olhar muito para as árvores, depois as tantas não consigo ver a floresta. Mas podes congelar essa parte, tu temos que juntar várias coisas. Deixa-me só perguntar aqui ao Joaquim. Joaquim, concorda com esta parte em que é muito difícil uma pessoa que pertenceu a um governo e que esteve lá 7 anos e que teve algumas das piores atrocidades do ponto de vista de decisões do governo nas suas mãos, com Pedro Nuno Santos, consegue perguntar o que é que não funciona? É que não funciona o SNS, não funciona a educação, não funciona a habitação, não funciona a ferrovia, não funciona nada. Mas funciona o PS. Como assim? Porque o PS é o distribuidor. Nesse sentido. Portanto, consegue esconder aquilo que não faz, falando do que vai fazer. O ponto mais estranho é o modo como se processa a sucessão no Partido Socialista. A sucessão do António Costa para o Nuno Santos é, de facto, ilustrativa da natureza do Partido Socialista. E a natureza do Partido Socialista é que são socialistas no discurso, mas são direitistas no governo. O que é uma contradição. Sim. Porque o que interessa no discurso político é orientar a sociedade em direção a um objetivo, em direção a um programa. Aquilo que o Partido Socialista faz, justamente porque tem esta ambiguidade de linguagem, por um lado propõe grandes princípios, mas por outro lado o que faz são formas lamentáveis de corrupção, porque não é só a corrupção do dinheiro, é também a corrupção do modo como se fala da política. E nesse sentido, quem melhor identificou o que era o Partido Socialista foi justamente Francisco Sá Carneiro. Porque é ele que, quando defende a ideia de bipolarização, traz para o primeiro plano a questão da mistura dos valores da democracia com os valores do distributivismo. Enquanto que o regime autoritário do Dr. Salazar tinha de se afirmar pelos resultados que obtinha, já o socialismo do Dr. Mário Soares afirmava-se não pelos resultados obtidos, mas pela justificação dos resultados que viríamos a obter. Uma ditadura tem sempre a questão do o responsável está perfeitamente identificado, é o ditador. E, portanto, o correr mal
corre mal em cima do ditador. A democracia, pelo contrário, pode diluir, distribuir as responsabilidades. E, nesse aspecto, aquilo que o Partido Socialista fez depois da bancarrota que conduziu a economia portuguesa é um exemplo do que a democracia permite. Permite deixar escapar os responsáveis só porque se muda o discurso. E, de facto, nisso o Partido Socialista foi particularmente eficiente. Mais exatamente, António Costa utilizou toda a flexibilidade que a democracia permite para destruir os concorrentes até ficar ele sozinho com uma maioria absoluta que se voltou contra ele. Porque se tornou evidente o que era a incapacidade socialista para gerir aquilo que, do ponto de vista eleitoral, lhe tinha assegurado uma maioria absoluta de um só partido. Para sairmos deste tipo de debate em que as sombras são mais importantes que os atores, porque são as sombras que são usadas para esconder a mão que faz os truques de ilusionismo. Quando vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril, temos que reconhecer que aquilo que está a acontecer é o contrário do que foi proposto com o 25 de Abril. Porque aquilo que, na sua ingenuidade, os militares pretendiam era um regime de verdade, um regime que não escondesse, um regime que não se refugiasse na sombra, um regime de clareza. Quando o presidente Ramalhianes, num discurso de um 25 de Abril, pergunta o que é feito das promessas do 25 de Abril, ainda estávamos a tempo de responder a essa pergunta. Mas agora, 50 anos depois, já não vale a pena querer responder, porque de facto foi uma fraude, foi uma ilusão dentro da ilusão. Foi um inconseguimento, como dizia a Assunção Esteves. Jorge, tu há bocadinho dizias que tinhas que fazer um apanhado de várias coisas para explicar aos espectadores. Sim, vamos fazer um apanhado para nós tentarmos descodificar a trama com que o PS e a estratégia de comunicação do PS nos está a querer levar. E vou usar até uma expressão de uma pessoa da área política que não é da minha área política, não é de direita. Marisa Matias diz: a política não é discutir a extrema-direita. Mas o PS quis fazer isso. E eles também. Não, mas está bem, mas quando ela diz isso, percebe que é um debate que não vai levar a coisa nenhuma. Porque ela prefere, obviamente, o debate mais ideológico. Mas esta manha do PS é-lhe útil porque traz o PS para a fundação do regime. Cuidado com o regime,
está a permitir uns senhores que até podem ser da extrema-direita e que até podem ter ligações a isto, aquilo e aquilo outro, e parece que vem outra vez o PS da fundação da democracia. Ora, o que os portugueses têm demonstrado nestes 50 anos e demonstraram agora nos Açores é que não têm medo da democracia. Claro. Votam em que acham que têm que votar. E até aumentou a votação. Quem é que está a ficar com medo da democracia? O PS. Porque já falou várias vezes com o Presidente da República a não querer eleições. Porque estão todos, oh Camilo, mete isto na cabeça, estão todos preocupados com os seus lugares e com o papel, porque para a sociedade não trouxeram nada. As pessoas têm que ser realistas e pensar como é que é possível nós termos a justiça num caos, os temas da administração temas num caos, os temas da agricultura, os da polícia, os da dívida, os da economia em geral, os da saúde e da educação, e vir-se falar nas virtudes de ser governado pelo Partido Socialista. Não consigo perceber. Bom, então vamos juntar outras coisas, que é importante também para este debate. A imprensa, se calhar para as pessoas perceberem onde é que eu quero chegar, vamos imaginar que, enfim, as televisões são 24 horas hoje por dia. Tu tens um canal que falas quantas horas por dia? Não sou só eu, não é? Felizmente. Vocês também falam quem faz ao final do dia. Está bem, mas não interessa. 3 horas por dia. Sim. Ainda temos muito mais horas. Agora vocês imaginam o que é para um regime pôr comentadores 20 horas por dia a explicarem as virtudes do regime e o regime a cair. Pois. Bom, então onde é que se viu o podre do regime? Nos partidos extremistas e nas redes sociais. Então a imprensa dita tradicional está à espera do quê? Que as suas vendas cresçam quando toda a gente na rua está a ver os problemas e eles estão basicamente a relatar os interesses do regime? Sim, e a negar os problemas. E a negar os problemas? É óbvio que a consequência é esta. Mas depois ainda tem o cinismo e a hipocrisia de vir dizer que o problema não é deles. Como se eles não participassem na queda do regime. Se a comunicação social em geral, as 20 horas que se dedica a defender o regime, fosse não a defender o regime, mas a explicar porque é que o regime não está a fazer bem, então provavelmente era o próprio regime que se ia mudando. Sim. Não, então quem é que tem que vir? Um extremista. Tem que vir alguém de fora. Mas o que é que foi a Troika para nós? A Troika para nós foi o extremista que chegou cá e disse: meus senhores, vocês estão todos errados. Nada disto funciona assim. Portanto, vão corrigir. E foram corrigidos. Se quiserem dinheiro. Pronto. E o que é que o PS fez com a Troika? Pôs toda a gente na rua e uma campanha, eu diria, não é intelectualmente desonesto, é politicamente irresponsável. Nunca mais vai conseguir um acordo de regime, como tinha sido tentado por António José Seguro e Passos Coelho, para resolver os problemas do regime. E então qual é a nossa grande perspectiva? É o apodrecimento lento do regime. Até acontecer o quê? O que é normal, porque nós estamos em democracia, vai haver eleições e há um momento que aparece alguém com uma mensagem muito mais convincente do ponto de vista de transformação. Porquê é que a AD, na minha opinião, se enredou com este tema do Chega? Qual é a razão porque é que se enreda com o tema do Chega? Enreda-se com o tema do Chega porque, de repente, como partido central alternativa do regime, gerou um vazio com a saída de Pedro Passos Coelho. Esse vazio criou o Chega e criou a Iniciativa Liberal e ficou dentro do PSD uma amálgama que não se entendia se eram passistas, se eram rioristas, se eram cavaquistas. Portanto, foi o próprio PSD que criou as suas fragilidades. E depois, em vez de tentar fazer essa agregação, não conseguiu fazê-lo, porque, entretanto,
diria que os filhos que saíram de casa, que foi o caso da Iniciativa Liberal e do Chega, libertaram-se e fizeram o seu caminho. E, portanto, agora já têm a sua autonomia. E, portanto, e dá-lhe jeito. E depois temos uma outra que é o CDS, com a quebra que teve, também, obviamente, não gosta, porque grande parte do seu eleitorado provavelmente foi para o Chega. E, portanto, à direita, eu diria que há também uma amálgama porque ainda não está ligado ao poder, nem é uma amálgama ideológica, é mais uma amálgama, se quiser, de personalidades, de egos pruridos e de histórias de secessão recente. As pessoas dividiram-se há muito pouco tempo e, portanto, é difícil fazer essa associação. Mas, portanto, onde é que eu quero chegar? Esta trama que se... e a outra portanto, eu estava a falar de Marisa Matias, e a outra é interessante, porque isto é para tentarmos... Se olharmos para Pedro Nuno Santos como o regime, temos que ver sempre o que ele diz. E o que é que o regime lhe diz? Porque o Pedro Nuno Santos, o que ficou muito patente, é que é um produto da comunicação social da geringonça. É aquele tipo que Costa lhe deu o gás, porque era o que mantinha lá a esquerda, enquanto Costa se dedicava à esquerda do poder e dos interesses e das suas ligações, que já tinha essa tradição. Pedro Nuno Santos dedicava-se ao combate ideológico, àquela esquerda mais agressiva, e sustia, no fundo, os esquerdistas. E onde é que se vê o regime no Pedro Nuno Santos? Apertado, TGV e aeroporto. Não sei se o mais interessante é nós não temos aeroporto resolvido há 50 anos. A única decisão séria do aeroporto, e o que é fascinante, a única decisão séria deste aeroporto foi a privatização. Foi o que deu o problema para a criação do novo aeroporto. Sim. Foi o crescimento de passageiros. Foi o crescimento de passageiros, mas foi um privado, não foi um público. E agora diz, não, agora o que há problema é um novo aeroporto. E eu pergunto, mas o novo aeroporto resolve os problemas de quem? Ninguém quer responder essa pergunta. Dos lobbies. É óbvio. Os lobbies têm interesse. Que não tem problema nenhum haver lobbies com interesses em que o país vá para um lado ou outro. Tem problema é o que é que fazem com o dinheiro dos contribuintes. Porque é que vão para ali e não vai para a saúde, ou para a educação, ou para outras coisas quaisquer. Ou para as pensões, ou o que se quiser. E depois cada um pode ser o populista que lhe apetecer. Depois cada um dirá tem o seu quinhão de populismo. E portanto, voltando à questão do regime, nós estamos nos 50 anos de Abril a descobrir que temos que debater a democracia porque interessa ao partido do regime, que demonstrou durante o regime uma certa, eu não sei como é que lhe chama, não lhe chamar incompetência, mas inépcia para governar um país. Dado três bancarrotas, vários problemas de gestão no tempo de António Guterres, e depois, se olharmos para todos os primeiros-ministros socialistas e olharmos para todos os primeiros-ministros do PSD, as marcas são muito distintas. E então o que é interessante, vem-se falar sempre sobre o Serviço Nacional de Saúde. Quando o PS está apertado, fala sempre sobre o Serviço Nacional de Saúde. Da escola pública. E da escola pública. E eu faço sempre a mesma pergunta. Mas quais são... Quando nós falamos do Serviço Nacional de Saúde, as pessoas têm que perceber que qualquer atividade económica pode ser uma combinação entre agentes públicos e privados. Na lógica de esquerda mais esquerdista, tudo deveria ser do Estado. Na lógica mais libertária, nada deveria ser do Estado. Na lógica de resolver os problemas de qualquer sociedade com as suas particularidades, é uma combinação das duas coisas. Enquanto nós tivemos as PPPs, porque as pessoas esquecem-se que o Serviço Nacional de Saúde, essa grande conquista que o PS fala, tinha por trás nacionalizações. Um país que foi todo nacionalizado, perdeu o capital. E, portanto, faliu os bancos,
mas não faliu o Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque tinha um orçamento de Estado para lhe pôr todo o dinheiro lá. Mas os bancos, quando foram vendidos aos privados, estavam falidos, tecnicamente falidos. Isso é fácil de comprovar. E quando se criou os PPPs, o Joaquim deve se lembrar dessa fase, foi no sentido de dar um salto a 2 níveis, de quantidade e qualidade dos serviços e modificação do tipo de serviço que se prestava. E isso foi uma grande conquista para a sociedade portuguesa. E porquê é que nós regredimos? Comprovada pelo Tribunal de Contas. Mas porquê é que nós regredimos? Porque vem... É por isso é que eu vou-lhe chamar com pena minha, porque há muita gente, eu gosto muito, tenho muitos amigos socialistas, os freteiros do Partido Socialista. Têm sempre um indivíduo para fazer o frete do momento. Marta Temido veio explicar que os privados deviam ser abolidos. Eu faço sempre a mesma pergunta. As pessoas são hospitalizadas. Os medicamentos foram empresas privadas que os criaram. Os equipamentos são de empresas privadas. Os edifícios foram construídos por empresas privadas. O que é público? O paciente. O paciente e o médico, que mesmo assim nem quer ter vínculo por 100% com o público. Portanto, falam-me nas virtudes do Serviço Nacional de Saúde quando se esquecem qual é a origem dele. A origem dele é: nós tivemos um país nacionalizado. Portanto, nós não nos podemos esquecer que era tudo do Estado. Portanto, terem criado uma coisa do Estado, que era do próprio Estado, não é nada de especial. O que foi especial, e aí Soares teve o seu papel, foi abrir o Serviço Nacional de Saúde, foi a irreversibilidade das nacionalizações, foi uma grande conquista dos democratas, foi tirar o país do, diria, espectro soviético. Agora, reparemos nisto, cada vez que discutimos este assunto, lá vem, enfim, com todo o respeito, os homens com aquela provectividade do PS, fomos nós aqui que criámos o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, Joaquim, o Rafael Ferreira, que é sempre, ele não perde um think tank, tem aqui uma relação de amor-ódio com o think tank. O Rafael dizia há bocadinho: Serviço Nacional de Saúde que foi criado pelo PS. Ele está-se a esquecer do contributo ao Albino Aroso, que o Joaquim já falou aqui várias vezes. Não, é que o que eles esquecem é que a medicina é uma atividade liberal. Sim. É preciso que o médico esteja motivado para poder ser criativo. Porque se o médico for apenas limitar-se a ler os panfletos dos medicamentos, obviamente vai falhar na sua atividade. Ora, esta criatividade dos médicos liga-se a um certo sentido da honra da profissão. De facto, os médicos fazem o juramento de tratamento de todos os doentes e sem discriminações. Juramento de Hipócrates. Mas é preciso que haja uma organização que ofereça as condições do exercício dessa profissão. E por isso é que, em todos os casos, o médico precisa do conjunto de instrumentos e dos espaços onde possa exercer a sua capacidade e aquilo que aprendeu. Mas há uma outra característica, é que o que faz o médico são os doentes que ele tem de tratar. Porque é por esse contacto permanente que se mantém a atualização e a informação sobre as novas técnicas
da medicina. E é absolutamente decisivo para o bom funcionamento de um hospital aquilo que são as trocas de opiniões entre os profissionais. Porque, de facto, é uma especialização. E a competição não é uma competição pelos salários, é uma competição pela qualidade, é uma competição pela modernização permanente. Dizia o Abel Salazar que um médico que só é médico, nem médico é. Porque o médico tem que trabalhar o seu espaço-ambiente para que o exercício da sua atividade tenha um sentido, tal como um padre precisa das igrejas para poder fazer as suas cerimónias, também um médico precisa do hospital para fazer o exercício da sua profissão. Sim. Quando se introduziu o princípio das parcerias público-privadas, foi justamente para garantir aos doentes que precisavam de utilizar os hospitais que não haveria nenhuma discriminação em função da capacidade do doente de pagar os tratamentos. As parcerias público-privadas eram hospitais públicos. Sim, a gestão é que é privada. E isso foi escamoteado porque esses hospitais de parceria público-privada, sendo hospitais públicos, mostraram mais qualidade, mais capacidade de inovação do que os tradicionais hospitais públicos. E depois pergunta-se, mas porquê é que era isso assim? Pela liberdade que estas organizações das parcerias público-privadas, a liberdade que essas organizações ofereciam aos médicos. Do que se tratava era de oferecer as melhores condições para que os médicos pudessem funcionar. Ó Joaquim, deixa-me voltar a um dos temas que ainda não tratamos hoje e que eu tinha prometido aos espectadores, que é a última sondagem conhecida, que é da autoria da Universidade Católica, dá ao PSD uma vantagem de 4 pontos percentuais em relação ao PS. Ora, é a primeira vez que o PSD não surge atrás, só havia uma que tinha estado mais ou menos a par, do PS desde que foram convocadas as eleições. Isto quer dizer alguma coisa? Isto também já reflete a nível nacional o mesmo espírito que levou à vitória nos Açores? Reflete, sobretudo, a evidência para os eleitores daquilo que são os silêncios e os obscurecimentos que o PS introduz na política portuguesa. Enquanto o PS quer mostrar que o PSD só pode voltar ao poder com o apoio do Chega, aquilo que o PSD tem de fazer é mostrar que o PS, quando tem o poder, não consegue fazer nada com ele. Nem com maioria absoluta. Não, com maioria absoluta foi o que teve. E como se viu, até a maioria absoluta desapareceu. Ora, a maioria absoluta entre dois partidos que estão
vizinhos um do outro, estão conexos. Um ter maioria absoluta significa automaticamente que o outro está constrangido, está impedido de crescer. O que esta sondagem, e para além da eleição, nos Açores, o que a sondagem também confirma é que, afinal, apesar da maioria absoluta, o PSD expande-se. E não se expande por aliança com o Chega. Expande-se porque o Partido Socialista fica anquilosado, fica fechado, como se fosse um tumor. Sim, e diminuído. Deixa-me ver aqui ao Jorge, estamos próximos do fim do programa. Eu ainda queria ouvir-te, Jorge, em relação a esta matéria, às sondagens, se isto representa uma viragem importante, a praticamente o mês das eleições, ou pouco mais do que isso, e por outro lado, qual é o papel da comunicação social no meio disto tudo, nomeadamente nos debates? Não, a viragem, eu acho que vamos ver, os Açores foi um bom ensaio. Como comprovou as nossas teses, nós obviamente vamos dizer que tínhamos a sapiência para chegar lá. Não é nada disso. Não substituímos ao que os eleitores decidam. Mas a questão de porque é que estes movimentos estão a aparecer e menos abstenção e mais indecisos irem para a área da AD e do Chega. Vamos ao funcionalismo público, que é a melhor forma de perceber isto. O PS considera-se mais ou menos o partido que defende os funcionários públicos. Mas os funcionários públicos vivem todos os dias o problema da função pública. E são cidadãos portugueses, não são, diria, um cidadão de primeira e de segunda, são cidadãos portugueses que têm os seus problemas para resolver. Vêem os investimentos a ser adiados nas suas funções públicas. Vêem as instalações degradadas. Vêem os aumentos sempre escassos que têm e o debate que é o conflito entre a sociedade, entre a economia privada e a economia pública, criada propositadamente. Vêem o aumento dos impostos que todos eles também os pagam, nas compras que fazem e no seu IRS. Ora, é indiferente ver-se dizer que se defende os funcionários públicos. São os próprios funcionários públicos que veem que o partido que diz que os defende, na prática não os defende. Isto também aconteceu com as classes trabalhadoras com o comunismo. Parecia evidente que se eu vou defender as classes trabalhadoras e, em geral, a classe empresarial é sempre muito pequena, todos os trabalhadores iam votar no Partido Comunista. E porquê é que isso não acontece? Porque simplesmente a ideologia comunista não resolve o problema da classe trabalhadora. Ponto. É muito simples, as pessoas percebem isso. No caso do PS, a mantra é sempre o mesmo. Nós garantimos os serviços públicos, nós temos os funcionários públicos, nós temos os pensionistas. Ora, estamos todos a ver, não é a ver, porque a ver não vemos, e vamos à comunicação social. Não vemos, mas as pessoas sentem e vivem o dia-a-dia. E isso é suficiente para perceber que isto não serve. Eu não sei até que ponto é que os temas de corrupção do governo também aceleraram este rejeitar do Partido Socialista. Mas daquelas sondagens que nós fazemos de forma, eu diria, amadora, académica e, enfim, sem método nenhum, há um tema que parece que está a ter relevância, que é o tema da corrupção. Há uma certa... A expressão que usaram comigo foi: epá, nós estamos já um bocado cansados de vigaristas, quer eles gostem ou não de animais, quer eles gostem ou não de ciganos, o que a gente tem é que limpar o regime. Isto é um tema muito complexo e perigoso. Mas é assim que as pessoas estão a ver. E quem esteve na cadeira do regime é que arranjou os problemas do regime. Há uma coisa que não podem fazer nunca. É atribuir os problemas ao eleitor. Nem ao eleitor, nem aos partidos que não tiveram no poder, que é o caso do Chega, da Iniciativa Liberal
e, de alguma forma, o Partido Comunista, que também não teve no poder. Já o Bloco não é bem assim. O Bloco, pelo menos, quis aparecer na fotografia com António Costa. O Partido Comunista teve o cuidado de não aparecer. Isso faz diferença. É uma espécie de um cheque, mas cuidado que eu não... no fundo, é aquilo que se faz com os partidos. Financiou-se o partido, mas não se pode dizer que se financiou. Foi mais ou menos o que o Partido Comunista fez com o acordo com o PS. Vamos à comunicação social. A comunicação social, se nós, de forma, enfim, desapaixonada, olharmos para ela, entrou, na minha opinião, olhando para, ainda por cima, para alguns diretores, o tipo de editoriais que escrevem, na autocensura permanente, num alinhamento, na minha opinião, que é um alinhamento que não consigo compreender a razão porque que o faz, é um alinhamento com algumas teses, ou seja, é como se fosse uma comunicação social que não quer estar acima da política do regime. Parece que estão a ser soldados do regime. Ora, o perigoso disto, Camilo, é que se nós temos um problema no regime, nós temos de ter pessoas distantes do regime. Pois. Quer dizer, se eu quiser criticar alguém, eu não posso pertencer a esse alguém, eu tenho que estar fora do regime. E por isso eu tenho que ganhar uma certa distância e não é isenção nem imparcialidade, porque todos nós temos ideias como é que nos posicionamos politicamente, isso não é o tema. Mas para eu criticar o regime, que até eu gosto, tenho que estar distante dele. Sim, não posso participar nisso. Eu tenho que estar distante para poder dizer que não gosto da estratégia do Chega, ou da AD, ou do PS, mas se me perguntarem, mas qual é o meu campo político? O meu campo político é aquele. Mas eu tenho que estar distante, posso poder criticar. Ora, o que eu noto, repara, uma sondagem em que era evidente a maioria da AD com o Chega, a notícia não é a direita tem maioria. A notícia é Chega sobe. Sim. E depois por baixo era 67% das pessoas que votam no AD não querem o acordo da AD com o Chega. Pois. Ora, o que é isto se não reproduzir a cassete do PS? Ora, nós não podemos... Na minha opinião, acho que é um erro os jornais irem por aí. Os jornais têm que se distanciar do que está a passar, comprometer-se com as mudanças, no sentido de, quem tiver a ameaçar o regime, vamos confrontá-los com isso, porque isto é interessante ver, porque os próprios articulistas vão mudando. Pacheco Pereira, que o Joaquim conheceu bem quando mais novo, fazia parte das linhas vermelhas do regime anterior, no sentido em que aqueles que eram todos da extrema-direita, incluindo o PSD e os do PS. É verdade. Que era da extrema-esquerda. Hoje já fala nas linhas vermelhas do Chega. Mas depois, entretanto, descobriu que afinal já não é xenófobo nem racista, mas é um nacionalista. E houve outro editorialista que escreveu no outro dia que afinal o Chega já não é um partido do homem só, mas também é de uma mulher, porque acho que tem uma mulher que é a Rita Matias, que faz muitas intervenções. Ora, é estes banhos de realidade contra aquilo que se quer construir que depois as pessoas se revoltam e dizem, mas afinal isto não é nada disto assim. E por isso é que todos são surpreendidos. E por isso é que depois há uma divergência entre o que a comunicação social anda a dizer e depois as sondagens revelam. Pronto, exatamente. Mas temos pessoas de esquerda que até vão buscar, vou citar o professor Paulo Trigo Pereira, que liberal de esquerda, que eu me dou bem, que veio citar papers para explicar que os jornais estavam a tomar uma posição favorável ao Chega. E eu pensei para mim, algum de nós tem que estar insano. Pois. Porque o que o regime está, como Marisa Matias dizia, nós não podemos transformar a política em Portugal como um problema do Chega. Pois, mas é o que estão a fazer. Mas é o que estamos a fazer, todos, direto ou indiretamente. A política em Portugal é muito mais nobre do que isso, é dizer, olha, afastou-se quem é incompetente para governar.
venham outros e que façam melhor. Não servem. A democracia tem um mecanismo muito simples. 4 anos depois, pomos na rua. Exatamente. E já ultrapassámos em 5 minutos, imagino só, eu descuidei-me aqui, ultrapassámos em 5 minutos aquilo que é o tempo máximo do programa Think Tank. Foi o rescaldo das eleições nos Açores, as sondagens de opinião e aquilo que se pode passar nas próximas semanas, inclusive com uma análise ao comportamento da comunicação social. Antes de irmos embora, quero só recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizal e Data e também da Belt Seguros, corretagem online de seguros. E também, antes de irmos embora, quero recordar que nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30 e para o final fica o pedido de sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal por uma razão muito simples. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Com licença.